Oi, pessoal! Você sabia que o podcast Kairos está completando 1 ano? 1 ano que o Senhor colocou, que esse projeto nasceu no coração dele e ele colocou no meu coração e no coração da Vanessa. É isso mesmo, no tempo oportuno, o Kairos nasceu nos nossos corações. E há 1 ano, nós tomamos aquele café gostoso, meditamos sobre a palavra de Deus num bate-papo tão especial. Foram tantos convidados que passaram por nós, tantos assuntos super abençoados, como as 4 estações. Falamos também sobre perdão, sobre obediência, sobre restauração, sobre quando o não de Deus acontece, sobre o autismo. Meu Deus, foram tantos assuntos e todos eles à luz da palavra. E vem coisa nova por aí. Tem novidade chegando, você não pode ficar de fora, você não pode perder, porque estamos completando 1 ano de podcast Kairos. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga, tudo bem? Boa tarde, amiga, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Olha, Boa nós temos um tarde. convidado especial. Gratidão, pastor. Pastor não, junto. agora é apóstolo Delto. pastor. É que a gente tá acostumado, pastor, mas é apóstolo Delto. E gratidão. Gratidão também Grande tá aqui. honra estar o Senhor aqui conosco. Amém. E nós vamos aprender muito, né, amiga? Vamos. Espero que sim, né? não- Eu vou aprender com vocês, gente. Nós não podíamos completar 1 ano de Kairos, estamos completando 1 ano para a glória de Deus e não ter aqui, né, o nosso pastor que é referência, Amém. teólogo, Amém. né, e nada melhor do que ele para estar aqui nesse bate-papo abençoado e explicando um pouquinho mais para nós. E hoje o nosso tema vai ser o próprio nosso nome, né? Nosso nome podcast Kairos. Vamos entender aí com base bíblica as diferenças à luz da palavra, que nós temos 3 tempos, né, pastor? Temos o tempo Cronos, que é o nosso tempo, o tempo Kairos e o tempo Aion, que é o tempo da eternidade. O tempo Aion para mim é novo. É, pra Confesso que eu mim não sei também. muita coisa, não. Eu até falei pro pastor, olha, temos que estudar um pouquinho mais isso daí que eu nunca ouvi falar. E hoje nós vamos só dar uma pincelada no tempo Aion, porque depois o pastor vai voltar aqui para um bate-papo legal, só pra gente falar sobre ele, que eu acredito que ele é bem polêmico, né, pastor? É o tempo da eternidade, não dá para se definir, né? Porque a eternidade está na eternidade, não tem mais tempo. Não tem. Não- E tem várias linhas teológicas, Tem, né, sobre a tem. eternidade. Tem, bastante. Então, hoje a gente vai dar só uma pincelada nesse, depois a gente vai marcar um podcast só sobre o tempo Aion pra gente aprender. Porque eu vejo tenho que certeza que muitas pessoas já ficaram já curiosas, como eu já estou é verdade. nesse tempo, né? É que o mais comum você ouvir falar é o Cronos, né, que é o tempo cronológico, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo de Deus, né? Então nós temos alguns versículos bíblicos que falam muito bem sobre isso, né? Por exemplo, o tempo Cronos é o tempo do calendário, dos dias, do minuto, né? E o tempo Kairos já é um tempo já que Deus determinou, por exemplo, ele voltará. Esse é um tempo determinado. É um tempo de Deus, ninguém sabe o dia nem a hora, mas é um tempo Kairos, é o tempo da presença de Deus, é um tempo do agir de Deus. Que seria também, pastor, um tempo oportuno, trazendo para os nossos dias as promessas se cumprirem. Exato. Porque muitas vezes nós andamos ansiosos por cumprimento de promessas, né? Não só na igreja, ministerial, mas promessas também pessoais que nós recebemos do Senhor na palavra de Deus, né? Sim. E não acontece no nosso tempo. Exato, a gente vê a Bíblia lotado disso, né? Sim. Por exemplo, Abraão, né, o nosso pai da fé. No meu livro é o primeiro personagem que eu falo sobre Abraão. Abraão era um homem que vivia no tempo dele, no tempo Cronos. E no tempo dele, ele era de uma origem, de uma cultura que acreditava em vários deuses. Sim. Aí daqui a pouquinho entra no tempo dele, Cronos, entra o tempo Kairos, Deus olha para ele, chama ele. O pai dele era um fabricante de imagens, de deuses daquela época. É verdade. Então, ou seja, quando ele chama, ele sai, né, de uma adoração a vários deuses para adoração a um único Deus.
E aí um tempo determinado de Deus, aí é o tempo kairos, não é o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo, um mês vai demorar isso, 2 meses, 2 anos, 10 anos, não. Na verdade, o tempo de Deus é o tempo dele, é a determinação dele. Quando Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que ele não sabia onde era, só estava no tempo e da projeção de um Deus maravilhoso. Então, e na fé, né? E na fé. Na então, confiança. esse tempo. E Deus prometeu para ele. Aí tem o caso do filho. Deus promete para ele o filho da promessa, Isaac. É isso. E aí ele foi no tempo Cronos, que era o tempo que ele conhecia. E aí passaram-se 11 anos. E depois desses 11 anos, o que ele faz? Com permissão da sua esposa, da sua amada, ele deita com a concubina, tem um filho com ela, com Agar. Coloca a mão dele, e gera né, Ismael. Só que não era o tempo de Deus. Ismael não é o filho da promessa. Tanto é que o próprio Deus, quando pede para Abraão sacrificar Isaac, ele fala, pega o seu filho, o seu único filho. Mas ele tinha outro filho. Sim. Mas na visão de Deus, não, porque não era o filho do Kairos, era o filho do Cronos. Era o filho do tempo dele. E isso é muito interessante, pastor, porque muitas vezes na nossa vida a gente interfere no tempo de Deus. Exato. E tem a consequência, E né? tem a consequência, como o Abraão teve com Ismael. Porque, por exemplo, depois que ele prometeu, 25 anos se passaram. Isaac veio 25 anos depois. Com 11 anos, Ismael. Aí, tudo bem. Aí você sabe que aquela briga toda que deu, né? Entre Sara e Agar. Só que depois de 14 anos que tinha nascido Ismael, nasce o filho da promessa, que era Isaac. 25 anos. Hoje nós vemos a guerra lá no Oriente, nos países ali asiáticos, ali, aquela região ali. Por quê? Porque tem a geração de Ismael, que é os árabes, que é o povo muçulmano, e tem a geração de Isaac, que é o povo de Israel, é os judeus. Então, tipo assim, brigam pela mesma terra porque os pais são o mesmo. Mas a promessa é para Isaac. A promessa é para Israel. Sim. E sem contar que a chegada de Isaac alvoroçou ali o relacionamento de Abraão com Ismael. Porque até de Sara, porque aí Sara começou a ficar ainda mais importunada com a presença, e é onde há ali a quebra do vínculo e forma-se então um outro povo. Uma decisão errada. Tomou que consequências. Que nos atingem até hoje. Aí tá né? no ambiente, até hoje, aí tá no ambiente cronológico. No Cronos, que é de cronologia, ou seja, então, você tem uma base, mexeu num tempo Kairos, que era o tempo de Deus, bagunçou o tempo cronológico. Até hoje eles guerreiam entre eles por conta do único problema. Que eles guerreiam pela mesma Isso terra. é muito forte, porque se nós hoje tivermos essa consciência e respeitarmos o tempo de Deus, esperarmos sem colocar as nossas mãos, a gente pode evitar essa consequência que vai atingir não só nós, mas as gerações futuras. E eu acho também, né, a gente ter essa consciência que o tempo de Deus não é nada a ver com o tempo nosso, Cronos. Porque acaba minguando a fé de muitas pessoas, porque não vem a promessa e eles acabam confundindo. Isso é muito comum nas igrejas. Recebi uma profecia, recebi um negócio. Não digo que a profecia, na verdade, não tenha sido de Deus. Foi. O próprio Deus comunicou a Abraão e ele tocou os pés pelas mãos, mas às vezes a gente ouve algo. E quantos anos, né, que veio o filho dele? Não foi assim um dia para de noite, para nós, então, né? Quando Deus chega, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa e de um ponto determinado por ele. Nós vemos vários exemplos bíblicos, vemos o tanque de Betesda, o cara que estava ali há 38 anos sofrendo por aquilo. Sim. Só que quando ele cruzou com Jesus, antes, né? poderia. Quando ele encontrou com Jesus, mudou a história dele. Porque ele encontrou o Cronos, né? E o Kairos com o Cronos. Na verdade, o Cronos com o Kairos. O tempo do homem com o tempo com o Kairos de Deus. Quando ele encontrou o tempo de Deus, ou o tempo de Deus pode ser já imediato, a profecia pode ser liberada e acontecer agora, o milagre pode acontecer agora, ou como não pode também. Sim. Digo de novo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sim. Nosso Deus está fora do tempo, ele já está na eternidade. Que ele está no tempo Aion. Que aí vai complicar um pouquinho mais o tempo da eternidade. Vocês não vão chamar mais eu, não. Eu vou jogar açúcar no teu doce aí. Mas já jogou, já. Eu vou abrir um testemunho meu pra gente assimilar a questão do tempo Kairos, o tempo de Deus.
todos sabem, né? Foi testemunho, nós falamos no podcast anterior sobre a questão do meu desejo de ter o terceiro filho, que não era o desejo do meu marido. Sim. Ele não queria, ele já queria ter parado na primeira, Deus me deu a segunda pela graça, e o terceiro então foi uma briga, pastor. E eu lembro que no decorrer desse tempo era algo que doía muito no meu coração, eu abrir mão desse desejo, porque eu creio que era um desejo, o Gael era um propósito de Deus para nossa vida, mas existia um tempo. E eu era preconceituosa, porque eu dizia para Deus que eu não queria ser mãe depois dos 40. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. E então eu vim nesse conflito durante muitos anos, e meu marido irreversível, ele não queria ter. E eu ouvi muitos conselhos, que eu lembro da história de Abraão. Sim. Engravida, para de tomar remédio, seu marido não vai saber. E aí ele não vai rejeitar na hora que chegar. E eu dizia, não quero assim, porque eu quero a bênção completa. Se for de Deus, Deus é Deus para mudar o coração dele. Sim. Ou tirar do meu. Como um acordo entre ambos, né? E foi o que aconteceu, pastor. E pra ironia, né, eu virei mãe com 40 anos da promessa, mas o Senhor trocou o coração do Gustavo e houve uma concordância, porque eu creio que teve o alinhamento não só do meu desejo, mas do desejo de Deus para nossa família. Sim. E eu soube esperar esse tempo, o tempo Kairos, porque no Cronos eu já estava desesperada. Por conta da idade e tudo mais, a gente sabe que existe uma idade cronológica para nós. Não tem tempo, não tem tempo. Tem que confiar. É confiança. Eu pensei em confiar. Pode ter gestação com 50, 60 anos. Seria impossível nos dias de hoje. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se Ele deu a promessa, acabou. É verdade. E eu sou testemunha viva disso. Então, você que está nos ouvindo, saiba respeitar o tempo de Deus, saiba esperar, porque existe processos, né? Na história de Abraão, eu vejo que ele era muito imaturo quando Ismael nasceu. Sara também. Muita coisa poderia ter sido evitada até pela falta de maturidade. Sim. E assim é nas nossas vidas, né, pastor? Sim. Muitas vezes não acontece no tempo Cronos para nós, porque é o tempo Kairos que vai trazer essa maturidade, essa experiência, esse crescimento, essa bagagem para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus tem para nos entregar no tempo oportuno dele. Exato. Outra questão que eu queria colocar aqui. Jesus, o ministério dele começou aos 33 anos, a Bíblia diz. Da infância dos 12, se eu não me engano, que ele se perdeu, até os 33 anos, a gente não tem referência do que Jesus fez. Escrito não, né? Escrito. Então foi um tempo também, foi no tempo de Deus que ele iniciou o ministério dele. Deus tem o controle de todas as coisas. Então você pergunta por quê? Não tem porquê. Na verdade, se você pegar Moisés, um outro patriarca também que eu falo no meu livro, é bem interessante que a história dele se divide em 3 tempos. Né? Podemos até conjecturar aqui o tempo Cronos, o tempo Kairos e o tempo Aion. É verdade. Porque o tempo Aion é o tempo da promessa eterna, dos séculos, da presença. E aí, quando ele sai do Egito, né, e vai para o deserto, quando ele foge, ele está no tempo dele, no tempo Cronos. Sim. Ele vai... Que, pastor, a gente pode entender que esse tempo foi ele também colocando a mão? Quando ele ataca o egípcio ele coloca a mão também. Ele estava no tempo dele, ele estava na ira dele. Aí ele foi para o deserto, né? Trabalhou para o seu sogro, ficou lá 40 anos. Divide o tempo dele em 3 fases de 40. Depois ele ficou 40 anos ali no Egito. Depois 40 anos que ele ficou ali com o sogro, depois 40 anos para chegar na Terra Prometida. Sim. Então, o tempo dele no Egito foi de aprendizado, foi o tempo do homem de aprender, amadurecer, constituir família. Até o começo do tempo dos outros segundos 40 anos, eu creio que era um tempo de Cronos. Ele estava tomando a decisão dele, ele fugiu para lá, mas de repente, quando ele encontra com a sarça, né, no final desse percurso, aí já começa a entrar o tempo Kairos, né? Eu vou conjecturar aqui também. Apesar de ser o tempo dele, Cronos, nada sai do controle de Deus. Permissão de Deus. Foi a permissão, até porque eu vejo que ali, nesse tempo Cronos, ele constituiu família, teve filhos. E talvez ele precisava dessa bagagem para ele poder cuidar do povo na caminhada. Exato. Ele aprender, ele amadurecer. Ele estava no deserto. E é onde ele
ele conduziu o povo dele? No deserto, nas regiões do deserto, naquelas regiões áridas, difíceis. Sim. Então Deus deu para ele o ensino do palácio, da cultura, do conhecimento, das línguas, né? Que era uma faculdade, era melhor do que tinha naquela época, né? A gente, ser humano, tem até essa mania de perguntar para Deus o porquê. Mas não é o porquê, né, pastor? É para quê, né? Quê, né? Porque Deus está nos moldando, né? Quando Deus leva a nossa filha, né? Perfeito. Foi o tempo de Deus, né? Deus permitiu que ela ficasse 16 anos conosco e é difícil para nós. Vocês acompanharam de perto, mas é o tempo de Deus, é o tempo que Deus determinou, é o tempo que Ele quis. Que não tem explicação, né, pastor? Se a gente for sentar agora, por que uma moça tão bonita, saúde, daqui a pouquinho, de repente, do dia para a noite, sem que tinha o desejo de seguir os passos de vocês. Sim, fazia isso com muita excelência. Fazia isso com muita excelência. Muitas vezes não temos, e fica até a dica aí para quem está nos acompanhando, de repente está passando pelo luto, não aceita, né? Nós passamos aí por um período de pós-pandemia, muitas pessoas partiram e muitas pessoas vivem enlutadas até hoje, pastor. Sim. Não saem, não conseguem sair, não conseguem mais viver. Ficam presas, né? Ficam no tempo Cronos. Isso. Né? Um tempo que é limitado, um tempo... Nós trabalhamos com um tempo de horas, minutos, segundos, né? Hoje, por exemplo, é um dia que eu tenho 300 chamados hoje, eu tenho que ir em 3 hospitais ainda agora à tarde, fazer visita, e aí você fala, poxa vida, né? O tempo nosso não dá, o tempo nosso não tem... Quando Deus, né, levou a sua filha, vocês já tinham uma maturidade, né? E vocês entendiam, né, o tempo Kairos, né, de Deus, né? É difícil, mas vocês entendiam sobre isso, né? Essa maturidade, quando né? tudo aconteceu, disseram assim, o pastor Delton não vai aguentar, porque eu era muito pegado com a Rebeca, mas assim, ela era mais grudada comigo que a própria mãe dela. É coisa de filha com o pai, né? Não tem jeito. Não tem como. E aí, quando aconteceu isso, eu entendi o que aconteceu com Abraão. E eu vou dizer aqui uma frase que poucas pessoas talvez pararam para pensar nisso, ou pouco se fala sobre isso. Na verdade, não se fala sobre isso. Mas quando Deus chama Abraão e pede Isaac, Deus tinha dado Isaac. Por que Deus pediu Isaac? Aí diz lá, Deus provou Isaac. Não é a prova do nosso entendimento humano que a gente entende. Aí entrou um tempo de Deus, o Kairos. Por quê? Deus nunca pediu um sacrifício humano, não ia pedir Isaac. Mas por que ele pediu? Ele queria testar a fé de Abraão com ele. De maneira nenhuma. Porque ele é Deus, ele sabia quem era a fé e o tamanho da fé de Abraão. Sim. Então, quando ele faz isso com Abraão, ele não estava provando para ele, Deus, a fé de Abraão. Eu vou te testar porque eu vou provar o seu sentimento comigo. Não, Deus já sabia. Deus estava provando para Abraão quem era Abraão. Sim. Abraão não sabia que ele era o pai da fé. Abraão não sabia a fé que estava dentro dele. Deus precisava startar isso. Da mesma forma aconteceu comigo. Quando Deus leva a minha filha, eu tinha tudo para me revoltar. Eu tinha tudo. Na minha mente, na minha concepção, eu ia mirar com Deus. Mas de repente, o tempo de Deus entrou na minha vida. O Kairos entrou. E hoje Deus me mostrou quem que era o Delton. Eu não conhecia o Delton. Eu achava que eu conhecia. E aí eu passei a conhecer o Delton depois que Deus me provou. Mas não provou para ele. Porque Deus provou para mim quem eu era. Então ele me mostrou, né? E eu vou ainda além, pastor. Eu acredito que, assim como com Abraão, mas com o pastor também, Deus provou para as trevas. Porque nós podíamos parar, né? Desistir, não. Pelo contrário, a gente acelerou mais ainda. É igual a história de Jó, né? Eu tava vendo o Jó, eu falei, meu Deus, aí eu falo pro meu marido, às vezes o inimigo chega e fala assim, duvido. Meu marido falou assim, continua. mas nossa, por que Deus fez tudo isso? Ele não fez nada. Eu falei, mas às vezes tá provando pra Jó. A Jó é um tema legal para vocês debaterem aqui, que eu entro numa profundeza aí com o Jó ministerial, que é forte. É lindo, né? E eu falei pro marido, Deus está provando para Jó, porque Deus conhece, ele já sabe a resposta de Jó. Sim, Deus soberano. Deus conhece o nosso coração, ele sabe como ele fez nós, como ele isso criou. É lindo, isso que o pastor colocou aqui, que o pastor se conheceu após isso, né? Então, pastor, eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo, que se está passando por algum tipo de luto, é possível. Permita-se conhecer em Deus. Né? É possível permanecer. E a dor é terrível, né? A saudade, a dor, às vezes o desespero de querer ver, às vezes você sente até o cheiro do perfume, a vontade do abraço. Isso é normal, né? Não tem uma terminologia no nosso vocabulário da perca de um filho, né? É verdade. Quando você perde um cônjuge, você é viúva ou viúva.
Quando você perde o pai e a mãe, você órfão e o filho. Eu vou voltar na história do Jó, que está vindo no meu coração. Assim, tem muitas pessoas que não têm esse entendimento de Deus provar você mesmo, né? De você, não para ele, porque Deus é soberano e sabe, conhece o coração. E muitas pessoas apontam o dedo. Perdeu porque fez uma coisa errada. Ou não é assim? Que nem a história do Jó. Lembra, né? Do Jó, o pessoal contou. Os discípulos indagaram Cristo, né? Pô, mas ele está doente desde nascença. E não é isto. Quem pecou? O pai ou a mãe dele ou ele? Isso, então, que nem o Jó também nunca não fez nada de errado, né? E Deus, né, fez tudo, permitiu. Né, aquilo para provar. Deus conhecia o coração de Jó, que ele era temente a Deus, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Então, mas talvez se você olhar num contexto humano, no contexto do tempo Cronos, você vai falar assim, meu Deus foi mal. Deus foi ruim. Pô, Deus precisa fazer isso? Nossa, como Deus ele já te conhece, que ele precisa te provar, sofrer né? tanto assim. Talvez é a pergunta que muitos estão na cabeça agora. Na verdade, vem cá, peraí. Mas eu vou responder bem claro isso aí. Na verdade, não é Deus te provando para judiar de você, para você virar um refém. Né? Não. Deus nos deu o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Porém, o nível de amor e de intimidade. Tanto faz eu levar minha filha com 16 como 96 anos, o nosso passear, eu digo passear porque nós estamos de passagem aqui na Terra, né? E nós somos peregrinos. Então, esse tempo que nós vamos ficar aqui na Terra, seja 16, 20, 90, 100 anos no máximo, né? A gente está aqui de passagem. A eternidade, os céus, o Aion, né? O tempo de Deus está pronto para nós. Então, o que acontece? A gente tem que entender isso, que como nós vamos ver depois da morte? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos, né? Que muitos aí você podem só tem até a vida eterna. Muitos não acreditam, mas é real. O mundo espiritual é real. E nós temos dois caminhos: seguir com céus Jesus, e inferno, não tem outro. E a própria palavra da base, porque muita gente fala que não tem. Lá na hora da crucificação tinha dois exemplos, o mal, os dois eram maus. Sim. Nós todos mas um somos reconheceu. maus, mas um reconheceu. Essa é a diferença. E olha o detalhe que você falou aí. Havia dois homens que haviam transgredido. Tanto é que o melhor deles, o que aceitou Jesus, disse assim: nós merecemos isso. Mas ele não. Então ele reconheceu Cristo, mesmo um corpo ali dilacerado, todo sanguentado, não tinha aspecto de nenhum rei. Os ladrões estavam melhor em condição do que eles, do que Cristo. Mas ali estava, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu Deus. E aí que está, o primeiro diz assim: se tu és o Filho de Deus, tira a mim daqui e a ti, salve a ti mesmo. Na verdade ele estava fazendo como muitos de nós, até cristãos fazendo. Nós estamos preocupados com o nosso tempo Cronos. Sara eu aqui agora, né? Restaura a minha vida aqui agora, faz isso por mim. E depois se eu tiro o Senhor da cruz, se o Senhor fizer por mim, beleza. Não, aquilo lá disse, não, eu estou pagando pelo preço que eu cometi. Humildade. Eu não quero que tire de mim o preço daquilo que eu causei, o que eu gerei para a sociedade. Eu vou ter que pagar. E aí da semeadura você plantou, você vai colher, né? É que as pessoas plantam coisas más e querem colher coisas boas. Sim, frutos bons. E aí o que acontece? Ele vira para aquele bom, né, que tinha sido convertido e diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então, na verdade, extraordinário. O céu já estava aberto para ele, porque ele reconheceu a santidade de Deus. Então, todos os que estão passando por dificuldade, por dor, por problemas... O arrependimento genuíno, né? Na verdade, não é para te matar isso, é porque Deus é mau. É porque Deus quer te levar a um nível de espiritualidade ainda maior. Ele quer que você vá para os céus. E é como uma prova, né? Ninguém faz nada nessa vida se não for aprovado. É verdade. Você vai fazer uma escola de motorista, você tem que ser aprovado. Na escola secular também tem que ser provado. E no reino de Deus é a mesma coisa. É uma prova. E eu vejo também, pastor, que assim, isso que o senhor comentou, muitas vezes nós passamos uma vida inteira colhendo, plantando de forma errada. Fora dos mandamentos, fora dos princípios, fora da vontade de Deus, porque
Se nós não estamos alinhados com Ele, nós vamos fazer ao contrário, nós não vamos ouvir a direção dele. Então nós vamos plantar, podemos até plantar aos nossos olhos coisas boas. Não quero dizer que eu sou má. Mesmo na boa intenção, se nós não estamos plantando a vontade dele, vai ter colheita. Vai ter colheitas não vai ser boa, não. Então a gente passa uma vida inteira plantando errado. E na hora de colher, a gente não quer colher. E geralmente nunca é a nossa, assim, a gente achamos que é a vontade de Deus, mas quando, geralmente é totalmente... Quando você está diferente. conectado no tempo Kairos de Deus, você consegue entender isso. E lá na frente, passa-se um tempo, você fala, poxa vida, foi bom eu não ter feito, foi bom eu ter esperado. Porque se eu tivesse feito, eu tinha quebrado a cara. Quantas vezes, né, que eu não ouvi a voz de Deus, sou homem como todo mundo, e eu quebrava a cara. Falei, nossa, mas aí depois eu ia lá pedir para Deus, dá um jeitinho, aqui. Eu já te mostrei a escolha certa, você tá aí porque você quer. E Deus é tão bondoso que Ele fala conosco todo o tempo. Né? Todo o tempo falando e volta a repetir. E a gente que é distraído, nós estamos distraídos. Às vezes não ouvimos, né? E não seguimos, porque eu vejo que o nosso manual é a Bíblia e os mandamentos. Se intimidade, né? Se tá fora disso, tá fora da vontade de Deus, do tempo dele e tudo mais, né? Então, assim, nós precisamos nos alinhar. Porque muitas pessoas, eu pago minha conta em dias, não faço mal a ninguém, mas precisa, né, pastor, ter intimidade. Isso, na verdade, é obrigação de todo ser humano. E às vezes, andar certo. Às vezes ele se confunde, achando que é uma pessoa boa que está alinhada, mas não é só isso. Né? É além, né? É além. Nós somos trino, né? Corpo, alma e espírito. O nosso espiritual, as pessoas às vezes pendem cada um para cada lugar, mas nós necessitamos. Se você pegar tribos em lugares totalmente fechados, provado já historicamente, cientificamente, essas tribos sempre têm uma busca de um ser espiritual. Talvez não seja o mesmo Deus, porque ninguém apresentou o nosso para eles, mas eles veneram alguma coisa, eles buscam o espiritual. Por que essa carência? Porque o ser humano, sem a parte espiritual, está incompleto. É verdade. Nós temos o corpo, nós temos a alma, temos o espírito, que é muito importante. O espírito foi criado por Deus e volta ao Pai. Então a gente tem que entender que tudo que nós fizemos, nós dividimos em 3 partes. E uma das partes tão importante quanto as outras é o nosso espiritual. E se nós alimentarmos o nosso espiritual, nós vamos ver um novo mundo, uma nova história. É verdade. Mas agora você vai da igreja, você vai ser beato, isso, aquilo. Não é isso. Não. Na verdade, é você olhar para Deus como um pai, como um Senhor. Hoje a igreja no mundo todo está se perecendo. Sim, verdade. Está faltando, na verdade, o quê? Respeito. Amor. Eu já vi várias vezes. Esses dias mesmo falei na Band, né? Tive uma entrevista com a Band. Perguntaram se Deus é bom. E Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, porque o mal está tão aflora e tão aflorado. E se Deus é bom, por que Ele permite que o mal faça isso? Na verdade, Deus continua no mesmo lugar, não mudou a posição dele, continua sendo Deus. Sim. O problema é que as pessoas elas não reconhecem como Deus. Não é um Deus, meu Deus, de falar. Aí virou até um bordão, né? Qualquer coisa, ai meu Deus, mas não é um ai meu Deus que você está usando a palavra Deus como soberano, como Senhor. Virou uma válvula de escape. Mas quando você tem Ele como teu Deus, não é a placa religiosa, mas como teu Deus, teu Senhor, você vai conviver com todas as pessoas super bem, as coisas vão ser totalmente diferentes. A nossa vida será diferente. A nossa visão muda, né? Deus continua no mesmo lugar, Ele continua bom. O que acontece que o mal está tomando conta? Aí eu ouvi falar, mas Deus não está fazendo nada? Não, Deus está do mesmo jeito, Ele vai fazer através de cada um de nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, como você pega, por exemplo, a história de Albert Einstein. O professor dele era menino numa escola na Alemanha, e aí perguntaram para ele, o professor estava testando na classe, olha, Deus é mau, Deus não existe, porque o mundo está em maldade, está em guerra. Ele disse, professor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, sim, pode. O frio existe? Claro, daqui a pouco vai estar frio lá fora. Não, o frio não existe. Segundo as leis da física, né, da ciência, não tem nenhum aparelho que mede a intensidade de frio, mas sim de calor. E quando o sol que aquece a Terra não aquece por causa das posições, da noite e do dia, ele esfria. Mas esfria, o frio só existe porque o sol, a luz não está fazendo o seu papel, que é o calor.
Aí o professor, E aí vamos para a segunda parte. Aí ele falou assim, professor, a noite existe? Claro, daqui a pouco vai estar a noite lá fora. Ele falou, não, a noite não existe. A escuridão não existe. O que existe é a luz. Quando não tem luz, a falta de luz, a escuridão vai aparecer. Então não tem aparelho que mede a intensidade de escuridão, mas sim de luz. E aí ele dá a réplica para o professor. Ele falou, olha, a resposta é Deus existe. Mas a falta de intimidade com Ele, a falta de compromisso com Ele, a falta de amor a Ele, o mal prospera. É isso. Né? Aflora, né? Porque é muito real o espiritual, né? O mal só Muito, existe porque o bem não faz o papel dele. Não tem pessoas que acham que é uma ilusão. É muito real o mundo E eu vejo que né? nós estamos vivendo, nunca vivemos um tempo tão profundo como que nós estamos vivendo agora, de que o bem, as pessoas com bem com Deus, deixa assim mesmo, não tem mais responsabilidade, né, pastor? As pessoas não trazem mais a responsabilidade para si. Sim. Seja de ordem física, espiritual, levam com a barriga. É mais fácil passar o peso pro outro, né? Isso. Você pega com o próprio Adão, quando Deus indaga ele e fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. É isso. Primeiro ele joga a culpa em Deus, né? Foi o Senhor que deu, tá? Culpado é o Senhor. E culpada é ela. Então ele joga a culpa em dois, né? Cara de pau, né? Porque, na verdade, se ele não tivesse comido, nada teria acontecido. É isso. A mulher, inclusive, comeu e nada aconteceu. Mas quando ele comeu, que a ordem era para ele, não era para ela. Sim. Ele tinha que dar uma ordem de comando para ela, ele deu. Mas ela não obedeceu. Tem a passagem bíblica que fala sim, sim, não, não, né? A gente tem que ter essa palavra, né? Porque passar disso é procedência maligna. Não é? Então... É isso. Mas que gostoso, né? O Muito bate-papo. bom, muito E nós vamos bom. ter que marcar outro, pastor, pra gente falar sobre Estamos da aí. eternidade. Nós Quando queríamos... No tempo da eternidade, eu vou deixar um versículo aqui, que é em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, que diz assim, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, mas real. Amém. Nossa, que lindo. profundo. Ficou Ao Rei curioso? dos séculos, o que é o século? É o tempo hábil. Ninguém sabe quantos séculos mais nós vamos passar. É o tempo dele, é o tempo da eternidade, é o tempo determinado por ele. Mas isso não é o tempo Kairos? Não confunda com o Kairos. Kairos é o tempo que Deus determinou, é o tempo que Deus traçou projetos sobre a face da terra. Que eu posso também dizer aqui, Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo Kairos é o tempo do cumprimento, certo? Sim. É o tempo em que o Senhor nosso Deus está se aproximando, por exemplo, como você começou a falar, né? Jesus está voltando. Isso é o tempo Kairos, é o tempo dele. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos que é o tempo dele. E pastor, vindo aqui quentinho na minha mente, e o tempo Kairos, esse tempo da vinda dele, é diferente para cada um de nós. Porque para mim ele pode voltar hoje, para o pastor daqui 10 anos, daqui uma semana, não é? Nós temos no tempo de Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus para se cumprir o propósito. Tempo para nascer e há tempo para morrer. Esse tempo então é o Cronos. Não, ninguém sabe qual dia que você vai morrer. Este é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Que aí esse tempo difere para cada um, não é igual. Não. Por isso que nós falamos aqui que cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um vive uma estação. Exato. Nós falamos no começo. Maturação, né? Nós falamos no começo sobre as estações. A identidade nenhum bate com ninguém, né? Você vê, né? Quantos, nem sei, trilhões, sei lá, muito mais, né? Nenhum bate. Sim. Né? Então, por quê, né? Vai bater, né? Cada um é um filho, né? É verdade. Deus fez. Deus é tão maravilhoso, tão soberano, que a Bíblia diz que Ele conhece a voz de cada um. Sim. Imagina. E que nos tem escrito na palma da mão, imagina. Olha como nós somos amados, né? Esse tempo de viver a eternidade com Ele é o tempo áio, né? O tempo de viver com Ele, o tempo dele. Ficou curioso? Então nós vamos marcar, fica ligadinho em todas as transmissões do nosso podcast, que o pastor, o nosso querido apóstolo, vai vir mais vezes. É uma delícia conversar. Um exemplo para nós. Pega o livro, pastor, escreveu um livro. Fala Esse um pouquinho é o do meu, livro, pastor. Esse é o meu. Esse livro aqui, eu vou deixar um para vocês sortearem, tá? Olha que beleza. Decisões definem destino. Esse tema foi dado para nós em Israel, quando eu estava em Israel. E eu via tudo acontecer, eu falei, poxa vida, esse tema é forte, né? Sim. Começa com a gente acordando pela manhã, você começa a fazer a tua primeira decisão. O que você vai tomar no café da manhã?
O que você vai vestir? Você abre o guarda-roupa e às vezes você fala, não estou muito bom hoje, vai essa aqui mesmo. Não é comum falar isso aí? Sim, é verdade. O dia que você não tá bom, põe a melhor roupa para você se sentir melhor. No meu caso, a falta de tempo com o nenê. Você pega a primeira. Então as decisões tá. E aqui eu falo um pouco, no primeiro capítulo, eu falo um pouquinho de uma teoria de decisões, né? Uma teoria científica, uma teoria legal que dá para você usar em práticas como um manual mesmo, dia a dia, né? E eu começo uma frase aqui, ó. Sua vida não será definida pelo que você sonhou, mas pelo que você decidiu. Meu Deus, muito forte. É muito lindo esse livro. E é um livro que eu falo de Abraão, falo de Moisés, falo de Sansão, olha aí, Sansão, um homem que cometeu alguns erros, homem de Deus, um juiz de Deus. Falo também de Thomas Edison, de homens, né, de alguns presidentes que fizeram a diferença na Terra, não estando na Bíblia. Thomas Edison, ele criou a luminária, a lâmpada. Poxa, ele passou tanta barreira para chegar até lá, tanta luta, mas ele permaneceu. Perseverou, então, né? Perseverou. É um livro de propósito, é um livro que criança está lendo, que mulheres estão lendo, homens. Porque o pastor Delto fez, é um livro para homens? Não, é um livro para todas. O meu filho Samuel disse para mim assim, pai, eu quero ler seu livro inteiro, porque eu não posso errar nas minhas decisões. Que lindo! Olha que lindo! Aí eu disse assim, parabéns, só que o meu livro é uma pontinha do iceberg. O que vai te limitar as decisões corretas é você estar pautado na presença de Deus. Aqui eu ensino os caminhos, ensino os procedimentos. É um livro muito bom e um livro gostoso de ler, né? É um livro assim, não é aquele livro pesado, tem bastante top. Cada lugar eu dou uma palavra-chave, né? Cada decisão que tomamos carrega em si o potencial de transformação. Amém. Mas é isso mesmo. Cada tópico tem alguma coisa interessante. Aqui é um ensinamento. Você que não adquiriu ainda, não sabe o que está perdendo. É muito bom. E aí eu falo mais ou menos no meio dele que da minha filha, da história, eu conto completo como aconteceu e a decisão que eu tomei de seguir a Jesus mais ainda. Eu digo que eu sou mais apaixonado por ele que antes. Eu tinha duas decisões. Ou ficar bravo com ele, embirrar, como muitos. Não fez a minha vontade, eu orei por tanta gente, Deus curou, e orei por minha filha, Deus não curou. Primeira vez que eu peço algo para mim, ele não faz. Não é assim que funciona. 15 dias depois eu orei para uma menina que estava na mesma situação que a minha filha, e ela está aí até hoje, Deus curou ela e não curou minha filha, era propósito. Então eu sei que nós estamos aqui em um tempo determinado, Deus tinha um propósito. E hoje eu posso dizer que eu sou mais apaixonado por ele, porque hoje eu quero mais. Eu ainda anseio mais pela eternidade, eu quero o Kairos na minha vida, eu quero o tempo Aio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu quero encontrar com ele. Verdade. Mas você fala isso porque tua filha está lá. Também, falei, não, também, mas ele... com certeza, eu vou dizer algo que talvez possa sacudir você. Quando eu chegar nos céus, eu vou estar no corpo glorificado. E a primeira pessoa que eu vou querer ver lá não vai ser minha filha. Vai ser o Rei dos Reis do Senhor. Depois eu vou querer ver minha filha, com certeza. Sim, com certeza. Mas eu falo também, a minha filha do meio, a Duda, ela teve uma experiência há 2 anos com Jesus. Inclusive foi ela que falou que tinha pedido um irmão para Jesus e que ele ia dar. Há 2 anos atrás, ela foi até o céu. E ela conta com tanta riqueza, assim, o amor de Jesus, que eu também falo que a primeira pessoa que eu quero encontrar lá é ele. Com certeza. Sentir o amor dele assim, de perto, né, pastor? Então... E ele vai estar lá nos recebendo, né? Isso que é mais importante. Eu falo que se as pessoas tivessem noção a gente almeja disso, isso. Acho que minha maior, assim, ganância mesmo eu almejo isso. Encontrar com ele. Porque tudo que os prazeres que o mundo pode dar, que o Cronos pode dar, é temporário. Sim. É verdade. O Cronos dá tempo, os prazeres do mundo são bons, é maravilhoso. Só que é passageiro, passa rápido. Agora os prazeres dos céus são eterno, né? Eterno. Aqui na Terra dá para você gozar isso, ter o gozo disso, né? Com certeza. Tomar essa posição, ter esse gozo da presença do Pai, que é surreal, né? É verdade. Que é o tempo Kairos, é o tempo que Deus tem determinado para cada um de nós. Então você não pode ficar de fora disso. Se você ainda não aceitou Jesus, não se encontrou com Ele, corra.
diga, se manifeste. Se você se manifestar aí abaixo do nosso podcast, nós vamos direcionar você para o nosso pastor, para a equipe de pastores que está junto com ele. Se você precisar de um aconselhamento, né, pastor? A igreja está de portas abertas, a comunidade evangélica Restaurar. Temos várias aqui em Bauru, fora de Bauru, temos no exterior também. A nossa aqui é a sede, na Praça Machado de Melo. Você está mais do que convidado a estar ali com a gente. O livro do pastor você encontra na livraria da Restaurar, né, pastor? Isso. Depois nós vamos deixar o endereço, o telefone, se você quiser também, pode deixar um recadinho aí pra gente no YouTube que a gente direciona vocês. Você precisa se alicerçar em Deus. Sim. Como testemunho do nosso pastor, é possível superar, é possível ser apaixonado por Jesus, é possível mudar a história, né, pastor? Busca a palavra. Não é porque o senhor está aqui, pastor, que a gente é da Restaurar. Eu tive um crescimento muito grande na palavra ali. E é uma das minhas alunas do curso de teologia, né? É verdade. Eu já fui também. Você precisa voltar para nós concluirmos ele. É verdade. Então, o meu crescimento foi tremendo, porque a palavra ali é a palavra, entende? Então, aquilo é maravilhoso. Então, é só agradecimento mesmo ao senhor, à pastora Renata, a Restaurar, que a gente está crescendo e aprendendo sempre. E é amor de pai, viu, gente? Ali a gente tem amor de pai, família de mãe mesmo. Quando precisa puxar a orelha, vocês não Pastoria liga de... Eu vou deixar você já aqui. Puxou a orelha Eu fui viajar com meu marido, porque eu fiquei doente. Aí eu falei, acho que eu preciso agora dar um descanso. E não fui na igreja, em quinta e no domingo. A pastora já mandou mensagem. É isso aí. Tá tudo bem, gente, fez só falta. Não é um ato de cobrança, é um ato de amor, né? Isso, a gente é gostoso e a gente querido, sente, né? a gente sente isso. Você fala, meu Deus, que é isso? É amor, é amor. Pastor, gratidão pelo seu tempo. A gente sabe o quanto é corrido o seu tempo da pastoria. Eu vou sair daqui acelerando para os hospitais hoje. Ficamos muito felizes. Casos meio rápido hoje que aconteceu. De termos a sua bênção para o nosso podcast. Está mais do que abençoado. Nada mais, né? Quando nasceu há um ano atrás, é justamente isso. De uma forma leve, a gente ia aprendendo um pouquinho da palavra de Deus e fazendo com que você aí em casa tenha esse tempo também de aprender, de buscar e de sentir a presença de Deus. Então, gratidão, pastor, pela sua presença. Muito obrigada. E vamos marchar mais vezes. Pode contar conosco, estamos aí. Deus abençoe. Eu vou deixar um livro para vocês sortearem, para vocês que estão conectados aí. Então vocês vão ganhar um livro nosso aí. Isso. Você que ficou ligadinho aí com a gente o tempo todo, coloca o seu nome e diga assim: eu assisti todo o podcast. Que aí depois a gente vai fazer o sorteio valendo um livro do pastor, Tremendo. Decisões definem destinos. Presentão. E aí a gente vai anunciar aqui quem ganhou. Vamos anunciar. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Pastor, obrigada, viu? Deus abençoe. Gratidão, pastor. Que Deus abençoe sempre. Amém.